Oi, eu sou o Josimar Rosa. E eu sou Daphne Souza. E esse é o Figurinando Vídeo 2. Continuando a nossa série de vídeos com o intuito de te ajudar e de instruir você que é um espectador comum, que não é crítico de cinema, que não é especialista no assunto, a entender e aproveitar um pouco mais da arte cinematográfica, a gente vai falar hoje um pouco sobre a segunda função do figurino no fazer cinematográfico, que é a função de ajudar a criar e estabelecer o universo em que aquela obra se passa. Lembrando que se você não viu o nosso primeiro vídeo, em que a gente fala sobre a identidade, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você. E mesmo que você tenha visto, vamos dar uma lembradinha do que a gente falou no último vídeo? Falamos que o figurino cria identidades, mas o figurino não para por aí. O professor e crítico Pablo Vilaça fala em seu curso Forma e Estilo que o figurino está dentro da tutela do design de produção. E o que é exatamente isso? O design de produção, ele engloba tudo que você vê na tela. O professor diz que o figurino, o design de produção, ele serve para recriar mundos, seja real ou fantasioso. No seu livro A Linguagem Cinematográfica, o historiador e crítico de cinema francês Martin Marcel divide os usos do figurino em três: realista, pararealista e simbólico. O realista é aquele que simula ou se propõe a simular a realidade. São fiéis à época que estão retratando, trabalhando exatamente de acordo com o contexto histórico. Um bom exemplo disso é o filme nacional Hoje Quero Voltar Sozinho, de 2014, em que os figurinos meramente retratam adolescentes em idade escolar. O filme Isolados, de 2014. Nele, os figurinos seguem basicamente padrões sóbrios e cores escuras, e ajuda a estabelecer o tom conspiratório e soturno da produção, acompanhando uma paleta de cores que deixa de lado qualquer cor vibrante para criar um universo escuro. Após entender como trabalha o conceito de realista dentro de uma trama, no figurino, a gente trouxe para vocês alguns exemplos que nós vamos destrinchar aqui agora. Na novela da Globo Império, de 2014, e que agora está de volta, nós podemos falar dos personagens que movem a trama. O primeiro personagem a ser analisado é o Comendador, o protagonista masculino da novela. Ele é um personagem que nasceu pobre, foi para o garimpo e no intitulado Monte, em Roraima, conseguiu fazer sua fortuna, ficando milionário. Esse é um personagem que passa por três fases bem distintas ao longo da novela, e elas são demonstradas, como não poderia deixar de ser, através do seu figurino, de modo a marcar de maneira bem clara essas três fases. Na primeira fase, que se passa nos anos 80, José Alfredo, o futuro comendador, é um rapaz jovem, ambicioso, porém de uma família muito pobre, que depois de uma decepção amorosa, vai para o garimpo. O seu figurino transparece exatamente essa essência. Seus visuais são compostos por jeans azul, uma peça popular e jovem, e sempre combinados com camisas sociais de manga curta, seja com estampas em xadrez ou em cores sempre claras, desbotadas. É importante ressaltar aqui que ele nunca usa acessórios, como anéis ou relógios, qualquer tipo de peça que traga alguma sofisticação para o visual ou que indique que ele é uma pessoa que possui bens materiais. Na segunda fase, quando acontece a sua primeira viagem exterior, logo após conhecer Maria Marta, ele toma um banho de loja e se veste pela primeira vez com roupas de grife. Mas há um detalhe muito importante aqui que a gente deve chamar a atenção: sempre de preto, que é uma cor que transparece sofisticação e mistério. E essa cor se torna sua assinatura pessoal, é uma cor que vai acompanhá-lo ao longo do resto da trama. Na terceira fase, agora já como comendador, ele é apresentado como um homem mais velho, rico, sofisticado, com ternos bem cortados, sapatos caros, relógio de grife e um anel, sempre o mesmo, que é uma representação do seu poder, da sua soberania. É como se esse anel fizesse alusão, uma alusão bem clara, aos anéis usados pelos reis. Uma outra característica que a gente deve chamar a atenção aqui é pro fato de que ele nunca usa gravatas. É como se esse acessório fosse um símbolo que representa a repressão, e a ideia aqui é mostrar como esse não é um personagem conservador ou um personagem que segue os parâmetros, segue as regras de um mundo de negócios mais engessado. Outra personagem muito interessante de ser analisada é a personagem de Mariana Rui Barbosa, Maria Isis. Uma menina que, ao que a trama mostra,
foi trazida para a capital pelo comendador e que mora em um apartamento bancado por ele, o arquétipo da Lolita. Menina inocente, apaixonada e romântica, a trama e os figurinos deixam bem evidente a diferença de idade e vivência entre os dois. De um lado, um homem com os caules do tempo e da idade, com suas vestes pretas, e do outro lado, uma menina reluzente trazendo luz a esse homem. Seu guarda-roupa é composto por peças de cores claras, românticas, tecidos leves e esvoaçantes, sempre resguardando sua pureza, que na verdade não existe tanto assim, afinal de contas o comendador é casado. Suas roupas são sempre curtas ou ela aparece de shorts e lingeries, mas nunca de uma forma vulgar ou apelativamente sexual. As rendas claras, as estampas florais, cartelas de cores em tom pastel ou candy sempre evidenciam seu lado girly, despojado e despreocupado com elegância. Em contrapartida, a personagem Maria Marta, real esposa do comendador, desde o início, em sua primeira fase, se apresenta como uma mulher fina, de família rica e intelectual, mesmo financeiramente quebrada. Ela ensina José Alfredo que é o mundo da sofisticação e juntos eles constroem um império. Logo, seu figurino não seria menos opulente do que o figurino de uma rainha. Ela é apresentada chegando de viagem ao aeroporto toda de branco, em peças claramente de grife, e sua primeira aparição já demonstra poder e sofisticação. Tanto na primeira quanto em sua segunda fase, ela se mantém usando cortes de alfaiataria, vestidos geométricas e joias tradicionais. O pararealista, ele também tenta simular, sim, um período histórico, mas ele não é tão fiel a isso e ele não se propõe a mostrar exatamente o que aquele período histórico passa. Ele pode mesclar objetos fantásticos com objetos do cotidiano, e a gente pode ver nesses exemplos. A Forma da Água, de 2017, de Guilherme Del Toro, que mescla tanto o universo fantástico, onde tem aquele ser aquático místico, quanto um universo de época. E ele mostra bastante como que o pararealismo funciona. Também temos o exemplo do filme As Sete Vampiras, que foi gravado no Palácio Quitandinha, que são figurinos que mesclam os fantásticos com os figurinos de época, da década de 70 e 80. A novela da Globo, Além do Tempo, se passa em dois momentos diferentes. A sua primeira fase se passa no que a gente pode considerar mais ou menos no século XIX. Vale marcar aqui que não tem uma passagem de tempo exata ou uma época exata em que ela está inserida naquele momento. E a segunda fase é a reencarnação dos mesmos personagens, só que no século XXI. A gente trouxe esse exemplo porque ele é um ótimo exemplo para a gente enxergar que figurinos de época e seus contrapontos e similaridades em termos de construção de arquétipos podem ser muito parecidos aos figurinos do nosso tempo atual. Aqui examinaremos o figurino de três personagens principais da trama. A figurinista responsável pela produção é a Natália Duran e, junto com toda a sua equipe, ela desenvolveu visualmente as duas fases da novela. E a gente incluiu também essa novela dentro do conceito de construção pararealista, porque a própria figurinista, ao ser entrevistada, narra que não há restrição a uma época específica dentro dessa novela, nem para a construção desses figurinos. Ela não está nem atrelada a acontecimentos históricos. A ideia é, então, trazer uma época romântica e contar uma história de amor, onde o que não faltam são o que a gente falou lá em cima, arquétipos. Tem o príncipe, que nessa novela é um lorde, a menina pobre, que se apaixona por esse lorde, e a menina rica e má, e uma viúva perversa. Fazendo contraponto a ela, a vilã, personagem da Paola Oliveira, Melissa, é uma jovem nobre, vanguardista, com guarda-roupa impecável e deslumbrante, que demonstra uma personagem que mora na capital e é totalmente ligada com a moda. Ela é totalmente vanguardista. Seu guarda-roupa é composto por veludos, joias, acessórios, chapéus, e ele é todo inspirado no estilista Frederick Worth, considerado o pai da alta costura. Porém, toda essa opulência é uma fachada que esconde na realidade que essa personagem tem uma família que está falida e que ela precisa conquistar o mocinho, né, esse lorde, para poder voltar a ter o dinheiro que a família tinha, né?
Eu gostaria de ressaltar aqui um fato interessante que a gente percebeu analisando essa novela e analisando esses figurinos, que a Melissa usa um vestido branco de listas pretas, que é uma inspiração de um vestido que está no acervo da Victoria and Albert Museum em Londres. E esse mesmo vestido, ele serviu de inspiração para a personagem da Christina Ricci no filme Sleepy Hollow. E é uma personagem que é representando o arquétipo da protagonista anti-heroína, a Carina Von Tessel. Voltando, falando da Melissa, né, de Além do Tempo, a gente até pode pensar que a Melissa, depois do seu arco de redenção na segunda fase, possa também ser enxergada como uma anti-heroína. Mas voltando agora para sua caracterização da segunda fase, ela parece um estilo borrô, que também, na época que essa novela foi gravada, estava muito em alta, era muito fashionista, assim, tinham vários desfiles, e assim, a moda mais fast fashion estava falando muito do estilo borrô. E toda a segunda fase dela, ela se apresenta dentro dessa característica, dentro desse estilo, né, desse conceito borrô, só que um pouco mais sutil. Por quê? Como a novela se passa no interior, numa cidadezinha pequena, por mais que ela demonstrasse traços de fashionista, eles ainda são mais sutis, porque eles são de acordo com a cidadezinha que eles moram. E voltando para a primeira fase, eu gostaria também de ressaltar outro fato interessante, que a personagem Melissa, ela usava um batom roxo, que era a marca registrada dela. E naquela época, se eu não me engano foi em 2014, por aí, aquele batom, ele estava totalmente em alta de vendas, até eu tinha um deles. E isso é legal para a gente ver que mesmo que ali seja uma novela representando uma época ou fazendo uma alusão a uma época, mostrando alguns símbolos que a gente entenda que não é um momento atual, ele ainda assim faz um paralelo visual entre aquela época e os tempos de agora. E isso é super interessante. De volta aos usos do figurino do Martin Marcel, agora a gente chega ao terceiro deles, que é o uso simbólico. Esse uso não tem nenhum compromisso com a realidade, e seu único objetivo é mostrar as características daquela realidade criada. Quando a gente pensa em produção nacional, talvez o melhor exemplo do uso simbólico do figurino seja a produção Castelo Rá-Tim-Bum. Aqui, o figurino não tem nenhum compromisso em simular a realidade. Seu único objetivo é estabelecer um universo fantástico, vibrante e praticamente impossível. Quando um figurinista ele trabalha um figurino, ele não segue à risca esses tipos. Ele, claro, se baseia para poder fazer o seu trabalho, mas quando nós vemos muitos filmes, novelas e etc., a gente vê esses três tipos muito mesclados e que torna também o universo ali inserido muito mais complexo. Um bom exemplo de situação em que essas três definições se misturam um pouco são alguns filmes de super-heróis que acabam usando um figurino um pouco mais realista para tornar um universo muito fantástico um pouco mais palatável para o espectador. Essa é uma característica que pode ser encontrada, por exemplo, na trilogia X-Men. A gente pode ver que há aqui nessa franquia um cuidado em suavizar os aspectos mais exagerados da cultura nerd, que naquele momento, no começo dos anos 2000, ainda não era tão popular como é hoje. Assim, os figurinos que originalmente nos quadrinhos eram muito exagerados e muito coloridos, aqui são substituídos por peças de couro. A ideia é trazer esse universo para mais perto do nosso mundo real e assim atrair o espectador para dentro dessa história e não afastá-lo com elementos muito exagerados. Gostou do conteúdo desse vídeo? Então segue a gente nas nossas redes sociais. Eu sou figurinista e se você olhar aqui embaixo você vai achar minha rede social e lá você vai poder ver outros vídeos parecidos falando sobre cinema, teatro, música, tudo virado por figurino, e inclusive os meus trabalhos como profissional. Eu tenho um blog em que a gente fala sobre cinema e sobre TV e lá você vai conseguir achar as nossas opiniões sobre as séries e os filmes que a gente tem visto recentemente e gostado. Aqui embaixo você vai achar também o link para os próximos vídeos dessa série, não deixa de acompanhar. Obrigada, gente!